PDV, pra gente já começar o nosso giro de informações dos clubes aqui do estado de São Paulo, queria que você falasse, abrisse o boletim do São Paulo falando porque tem novidade, O Rogério Ceni poderá contar com mais um jogador para a temporada de 2023, PDV. Pois é, dia movimentado, podemos dizer assim, no São Paulo, viu, Gustavo Soler? Porque é o seguinte, podemos ter uma chegada muito próxima aí, devemos ter no caso, do Mendes, o equatoriano que disputou a última Copa do Mundo, 25 anos. O São Paulo tenta aí agilizar o processo para anunciar o jogador em 2023. Ele pertence ao Los Angeles FC dos Estados Unidos e fica livre a partir do dia 1º de janeiro. Então é uma questão muito mais entre o São Paulo e o staff do jogador do que o São Paulo e a equipe dos Estados Unidos, o que não deixa de ser uma boa notícia para um time que não tem tanto dinheiro assim para contratar. Então essa negociação avançou bastante nos últimos dias. Hoje foi um dia crucial que praticamente permite com que a gente crave essa informação de que o Mendes será jogador do São Paulo. Porém, o Rogério, aí eu não sei se o Rogério vai ficar feliz ou não com essa notícia, viu, Soler? Porque o São Paulo pode vender o Patrick para o Atlético Mineiro. E aí o tricolor paulista vai se desfazer de um jogador que acabou tendo um atrito com o Rogério no final da temporada, A gente se lembra muito bem. O Patrick foi um dos principais jogadores do São Paulo, acho que numa ordem de escala o terceiro, Porque o Caleri foi o principal, acredito que o Luciano tenha sido o segundo, e aí o terceiro acaba sendo justamente o Patrick. Então, acredito eu que até esse atrito possa fazer com que o São Paulo acabe optando pela venda, acaba lucrando dinheiro. O São Paulo tem 30% dos direitos do Patrick, e aí cederia o atleta para o Atlético Mineiro. Informações aí que surgiram no dia de hoje, viu, Soler? Concordo com você, o Patrick fez uma boa temporada pelo São Paulo, Teve esse bate-boca com o Rogério Ceni, mas foi um cara muito importante, Principalmente na classificação do São Paulo para a final da Copa Sul-Americana, Ele chamou a responsabilidade naquele jogo contra o Atlético Goianiense. Foi um jogador que conseguiu se adaptar com a camisa do São Paulo e não vejo com bons olhos, assim como você destacou, essa possível saída do Patrick para o Atlético Mineiro, e aí poderia ser já um segundo jogador que o São Paulo vai perder para o Galo, Porque o Galo também tem um interesse no Igor Gomes, o Igor Gomes já em reta final de contrato com o tricolor, então uma situação que pode colocar o São Paulo perdendo dois jogadores, dois atletas que atuam no setor do meio de campo e para um rival que poderia ser um rival direto, por objetivos na temporada, de estarem em disputa de Copa Libertadores da América, de vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Então o São Paulo sai bem prejudicado se esse negócio, principalmente do Patrick, acontecer, PDV? A questão do Patrick até pode ser vantajosa para o São Paulo se tiver algum tipo de lucro, porque o São Paulo, me lembro bem, o São Paulo pagou cerca de 4 milhões pelos direitos do Patrick, no caso 30%. E algumas semanas o Galo fez a primeira proposta, que acabou ficando abaixo do que o São Paulo esperava. Então talvez essa segunda proposta possa pelo menos igualar o valor que o São Paulo pagou pelo Patrick. E aí esse atrito com o Rogério Ceni, a gente sabe como o Rogério talvez ele não tenha deixado para trás, e nem o próprio Patrick, não sabemos, apesar dos panos quentes no final da temporada e apesar do Patrick ser esse jogador importantíssimo. Então assim, o São Paulo lucraria alguma coisa com essa venda de parte dos direitos do Patrick. Com relação ao Igor Gomes, o atleta ele tem contrato com o São Paulo até março. Então o tricolor tenta de alguma forma também algum tipo de compensação já para liberá-lo para o Galo o mais rápido possível, sabendo que uma renovação de contrato entre São Paulo e Igor Gomes não deve acontecer. Então, de alguma forma, o São Paulo tenta ganhar alguma coisinha nisso. Com relação ao Patrick, é de fato uma venda. Com relação ao Igor Gomes, talvez algum jogador que o Galo não tenha tanto interesse assim em contar para 2023, e aí o São Paulo liberaria o Igor Gomes antes, sabendo que vai perder o jogador mesmo em março. Então, assim, de fato, são dois jogadores que podem reforçar o Galo, adversário que briga aí, time que briga por título, pelo menos nos últimos anos é colocado como sempre um dos favoritos, um dos melhores elencos do país, vem até de alguma forma reformulando, parte desse grupo. O Patrick e o Igor Gomes são provas disso, mas o São Paulo espera lucrar alguma coisa, pelo menos com o Patrick,
e quem sabe também ter alguma compensação aí pelo Igor Gomes, viu, Solé? Então depois da suposta bomba que você tentou implementar com o que eu falei do Igor Gomes, que o Palmeiras chegou a dar um bizu nele, então pode ser atleta do Atlético Mineiro já para a próxima temporada. Só que se a gente olhar o elenco do Galo, quem que o Galo será que poderia liberar para o São Paulo para conseguir pegar o Igor Gomes antes, hein? Vamos ter que pensar, hein? Vamos ter que pensar. Que o elenco do Galo é um elenco bem... e jogadores emprestados, né? Por exemplo, jogadores que tinham a expectativa de vingar um pouco e não vingaram tanto. Não sei. E aí? Eu tô tentando puxar pela memória aqui e eu não... Na zaga tem Nathan Silva, Gemerson, chegou o Bruno Fux, tem o Júnior Alonso, Iago da base. Será que não consegue bater uma resenha e ver o Igor Rabelo? Pois é. São Paulo já quis o Igor Rabelo, né? É um sonho antigo. É um sonho antigo. O Paulo tá precisando de zagueiro, né? Com certeza. Cara, sinceramente, tá precisando de zagueiro porque hoje só tem 2 no elenco, né? Bateu um rolo, Patrick. Eu acho que se chega o Igor Rabelo já seria também sair perdendo, mas uma compensação financeira. Igor Rabelo mais Patrick... compensação financeira, né? O Galo dá o Igor Rabelo mais uma grana para ficar com o Patrick e pode ser que o negócio fique um pouquinho melhor. Verdade, com certeza. Pode ser. Bem bolado. O São Paulo precisa de alguma forma se reforçar. Depois de dispensar tantos jogadores ainda na iminência de perder Patrick, de perder Igor Gomes, acho que tem que mais receber jogadores do que desfazer de atletas, né? Sim. Até porque essa reformulação ela é muito real e já acontece já a todo vapor, né? Isso está bem claro desde que terminou o Campeonato Brasileiro e a cada dia o São Paulo vai reformulando esse elenco, só que os jogadores chegam mais devagar, saem mais rápido e chegam mais devagar. É isso que acontece hoje pelos lados do Morumbi. E aí quando a gente olha o meio de campo do Galo, o Otávio não sai porque é reserva imediato do Jair e do Alain. Zaratio, titular. Jair e Alain, titulares. Caleb, cria da base, o pessoal gosta dele por lá. Rubens joga em várias funções, acho que também não sai. Aí o Neto, sinceramente, não conheço muito do futebol dele. Sobra no meio de campo, Pedrinho. Também acho, se for pra trocar Patrick por Pedrinho, o São Paulo sai perdendo de novo nessa. Será? Sai. O que o Pedrinho vem fazendo nos últimos anos? Eu não sei, eu não acompanhei. Cara que não aconteceu, né? Nem no Galo. Machucou, não voltou, não virou. Exatamente. E o São Paulo já tem o outro Pedrinho, né? Que é justamente o que chegou agora, que foi bem no América Mineiro e tudo mais, no futebol da Rússia. Um dos 3 reforços confirmados pelo São Paulo. O próximo, o 4º, deve ser justamente o equatoriano Mendes, volante, que disputou a última Copa do Mundo. E aí, quando olha pro ataque do Galo, o Paulinho chegou agora, o Hulk não sai por nada. E aí tem algumas opções. Vargas, Kardec, que já passou pelo São Paulo, Sacha, Ademir e Pavon. Não sei também se numa troca pelo Patrick, o São Paulo sai ganhando. Tem bons nomes aí, sim, cara, assim... Sinceramente, não sei, não consigo botar fé. Eu acho bons nomes, mas não consigo achar que nenhum chega pra resolver algum problema no São Paulo. Realmente, é que depois de todo o trauma que o São Paulino teve com o elenco dos últimos anos, tudo pode acontecer, né, com relação aos jogadores. A gente pode pegar um atleta que não tem tanto perfil assim, o cara chega e arrebenta, né? O Sacha, por exemplo, que há muito tempo aí é visto como um bom jogador, mas que vive de altos e baixos, acaba sendo até um cara importante para entrar no decorrer dos jogos, né? Acaba sendo decisivo em alguns momentos. Você falou aí do Pavon, né? Que acho que jogou muito pouco, né? Desde que chegou ao Atlético, até porque não pôde disputar a Copa Libertadores. Assim, o Vargas, não sei. Será que o Vargas seria um bom jogador para São Paulo? É um cara meio indolente, um cara meio descompromissado, talvez. Tá queimadinho no Galo, Vargas, hein? Depois do que ele fez contra o Palmeiras na Libertadores, o pessoal, principalmente a torcida, bateu de frente com o Vargas. É um cara que está sendo acusado de ser um cara da vida noturna, né? Tudo bem que os jogos são de quarta-noite, mas quando não tem jogo também, ele tá de quarta-noite jogando em outro campo.